Com a troca na Procuradoria-Geral da República, que está prevista para acontecer agora, dia 26, vai se abrir mais uma frente de investigação contra Jair Bolsonaro, as responsabilidades na pandemia da Covid-19. O atual PGR, Augusto Aras, blindou o ex-presidente de eventuais crimes cometidos na gestão da doença. Aras e a sua subprocuradora, Lindor Araújo, que pediu licença recentemente, deixou o cargo para tratar aí de uma doença. A recondução de Aras, ele estava pleiteando o cargo, está praticamente descartada por Lula, exatamente por conta dessas questões todas ligadas à pandemia. E os mais cotados para ocupar o cargo hoje, depois a gente tem mais bastidor sobre isso, mas eles são os subprocuradores Antônio Carlos Bigonha e Paulo Goné Branco, estão dispostos a retomar as investigações, segundo eu apurei. Em julho, pouco antes do recesso do Judiciário, o ministro Gilmar Mendes anulou uma decisão da Justiça do Distrito Federal que arquivou parte de uma investigação de suspeitas de irregularidade na pandemia. São alvo dessa investigação Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-número 2 da pasta, o coronel Élcio Franco, a ex-secretária de Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. A investigação é resultado da CPI da Covid e a suspeita é da prática de crimes como epidemia com resultado de morte, emprego irregular de verba pública, prevaricação e comunicação falsa de crime. Gilmar anulou a decisão que pediu arquivamento e pediu uma nova manifestação da PGR. Na avaliação de fontes da Procuradoria e do STF com as quais eu conversei, vou abrir uma aspa aqui. Tudo que o Supremo se recusou a arquivar sobre a pandemia será passível de revisão. Vamos para a análise? Yuri Pita e Thaís Arbex aqui comigo. Thaís, Bolsonaro, naquelas investigações da Polícia Federal, ele está sendo alvo de 5 grandes ramos, né? Você tem ali a disseminação de notícias falsas, você tem ataques às instituições, o golpe, o caso das joias, acho que você me ajuda a lembrar as outras duas, porque tem mais duas. E agora a questão da pandemia, ela está ali um pouco mais, o cartão de vacinação, as fraudes no cartão de vacinação. Agora, muito do que foi apurado pela CPI da pandemia foi arquivado, foi sendo arquivado por Augusto Aras e por Lindor Araújo. O que a gente traz nessa apuração é que com a troca da PGR e a recusa de alguns dos ministros do Supremo em arquivar pelo menos parte dessas investigações, o jogo vai virar. Raquel, o que a gente pode vislumbrar? É uma decisão bastante difícil a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a essa sucessão na Procuradoria-Geral da República. A gente já falou disso algumas vezes, mas é sempre importante dizer que a PGR é um espaço em que a esquerda, e Lula especialmente, olha com bastante desconfiança. Por quê? Porque de lá surgiram, por exemplo, Deltan Dallagnol, né, no Ministério Público, onde a gente vê um certo um classismo mais forte. Essa é a avaliação que se faz no Palácio do Planalto. Então, conseguir encontrar alguém que tenha força suficiente para manter as rédeas da instituição, hoje é o principal desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Voltar com essas investigações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, me parece que pode ser um caminho de aceno ao atual presidente desses que são candidatos a essa vaga. Porque hoje há uma indefinição bastante consolidada ali com todos que a gente conversa em relação a essa sucessão. Mas o fato é que muitos desses crimes, a gente trouxe na semana passada, por exemplo, há decisões que elas acabam sendo tomadas em relação ao arquivamento. Porque, como na época não se fez nada, eles acabam perdendo um pouco a validade. E cito especificamente uma decisão do ministro Cristiano Zanin, da semana passada, em relação à compra
das vacinas Coronavac. Naquele momento, se eu não me engano, foi a Rede que entrou com uma ação no Supremo para obrigar o então presidente Jair Bolsonaro a comprar aquelas vacinas. E aí a gente viu que foram compradas outras vacinas, a pandemia avançou, tivemos centenas de mortes, tivemos toda a tragédia que a gente acompanhou, só que no fim das contas esse crime não foi investigado, esse processo ele ficou de certa forma parado numa gaveta. E aí ele acaba perdendo um pouco de sentido neste momento em que a pandemia em tese, está superada, a gente teve um avanço da vacinação. Então, acho que essas discussões elas acabam sendo colocadas, mas o todo é importante, talvez, de dar uma resposta, porque senão aquela investigação toda, embora tenha sido uma investigação política da CPI da Covid, ela nos trouxe informações bastante relevantes e seria interessante que a gente tivesse respostas para aquelas tantas informações que vieram a público, Raquel. Yuri, Thaís trouxe duas análises aí muito importantes para a gente nesse caso. Uma, que colocar essa questão de que, olha, vamos voltar, vamos investigar a pandemia, é um aceno desses candidatos à sucessão da PGR e a Lula, né? Para que não fique tão receoso em relação a eles. Dois, que muitos dos crimes cometidos ali da pandemia quase que prescreveram, porque nada foi feito à época, então fica mais difícil de puni-los. Tentando concluir um pouco ali do raciocínio da Thaís, o quanto dessa movimentação dizendo nós vamos sim retomar as investigações contra a pandemia é movimentação política ou o quanto realmente dá para fazer alguma coisa e chegar nos responsáveis pelaquela tragédia que abateu o Brasil, onde o país foi um dos países que mais teve mortos pela Covid-19. Exato, a desproporção das mortes por Covid registradas no Brasil em função da população, da participação da população brasileira na população mundial é bastante expressiva e, de fato, elementos para se ter investigações não faltaram a partir não só do que fez a CPI da pandemia, mas uma série de acadêmicos também que investigaram, levantaram dados a respeito da pandemia aqui no Brasil, também dariam subsídios para o quanto poderia ter sido feito e o que poderia ter sido evitado com políticas públicas mais eficientes. Nesse momento não dá para a gente conseguir avaliar o quanto disso de fato é um ímpeto, uma vontade ou uma possibilidade real de se retomarem essas investigações, mas isso joga para um debate maior que alguns setores dentro da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público como um todo no país tentam fazer avançar, mas sabem que é um debate bastante complicado, do quanto há um excesso de poder discricionário na mão do Procurador-Geral da República ou da Procuradora-Geral da República, de quem chefiar o Ministério Público Federal em Brasília. A gente viu diversos momentos em que subprocuradores questionaram decisões tomadas pelo atual chefe da PGR, algumas causaram algum tipo de movimento de repercussão política, mas não há mecanismos institucionais para se conseguir que, caso um Procurador-Geral da República decida por conta própria, de maneira individual, isolada, pelo arquivamento, por exemplo, de uma investigação, não há instâncias tão claras ou poderia haver outros mecanismos mais fortes que os demais subprocuradores poderiam fazer avançar essas investigações e a instituição como um todo não ficaria refém da vontade do seu chefe de momento. Isso não estou tirando da minha cabeça, isso é fruto de conversas entre esses procuradores com quem eu conversei, como, por exemplo, o procurador da República aqui em São Paulo, Marlon Weikart, que é um dos principais articuladores de um movimento interno dentro do Ministério Público Federal e que também tem conexões nos Ministérios Públicos nos estados, justamente para provocar esse tipo de debate. Ao fim e ao cabo, num manifesto que eles lançaram recentemente, falava inclusive em vedar a recondução
função de procuradores-gerais da República, justamente para que aquele que for escolhido não fique, não atue, não à mercê, mas não atue de uma forma a querer prorrogar o seu mandato e, com isso, acabar exagerando nas concessões ao Poder Executivo e mesmo ao Poder Legislativo, porque vale a gente lembrar, embora seja raríssimo na história da República, em vários outros cargos de indicação do presidente, o Senado sabatinar e recusar essas autoridades indicadas pelo Executivo, mas ao fim e ao cabo é o Executivo quem indica o nome, mas é o Senado Federal quem sabatina e aprova aquele que vier a comandar a Procuradoria-Geral da República a partir deste mês. Muito bem lembrado, Yuri, porque não são poucos os juristas que dizem que a omissão de Augusto Aras é que leva o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a abrir o próprio inquérito que investiga os ataques contra o próprio Supremo. Se Aras tivesse agido como deveria, isso não teria sido necessário. Daí a importância da gente discutir um pouco mais quem pode ser esse novo PGR. Vou trazer um pouquinho mais de bastidores